Então, fala galera do quarto ano, o Tiago aqui falando, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vou começar essa aula de hoje com um elogio para vocês, né? Queria parabenizá-los, a dedicação que vocês estão tendo, né? Com a disciplina de matemática, principalmente. Eu estou vendo as fotos lá no grupo que vocês estão colocando, estão realmente fazendo as atividades que a gente está pedindo. Então, um parabéns, né, a todos aqueles alunos que estão dedicados em casa, né? Porque é necessário, mas vocês estão vendo que logo logo essa pandemia já está terminando, né? O vírus já está começando a ir embora e em breve tenho certeza que nós estaremos juntos em sala. Olha, na aula de hoje nós vamos falar sobre figuras planas dos sólidos geométricos e vamos também falar da planificação dos sólidos geométricos, tá bom? Vem comigo para mais uma aula de matemática. Bem, vamos começar a aula com a imagem aqui de uma pirâmide, né? Só relembrando, é uma pirâmide essa figura aqui porque ela só tem uma base, né? Então, quando só tem uma base, nós temos a pirâmide. Se tivessem duas bases, seria um prisma. Tudo bem? Observe que a base da pirâmide, ela tem uma figura plana formada por cinco lados. Essa figura plana a gente chama de pentágono, tá bom? Agora, as faces laterais de uma pirâmide, todas as pirâmides têm faces laterais com formatos de triângulo. Vamos estudar agora um pouquinho essa pirâmide, vamos ver quais são as figuras planas dessa pirâmide aí. Então, se você pegar a base, como eu disse, ela tem um formato, né, de um pentágono. O que é um pentágono, tio Hugo? É uma figura, né, um polígono que tem cinco lados. Tudo bem? Então, a base tem essa figura plana de um pentágono. Se você olhar todas as outras faces, né, que são chamadas de faces laterais, tem o formato de triângulo. Observem aí, ó, todas as outras faces têm formatos triangulares. Por que tem formatos triangulares? Porque é uma pirâmide. Em uma pirâmide, sempre as faces laterais têm formatos triangulares. O que muda é só o formato da base, tá bom? Então, essas aqui são as figuras planas compostas nessa pirâmide. Vamos agora analisar um prisma. Observem esse prisma. Por que é um prisma? Porque nós temos duas bases, né? A gente já falou isso, que a principal diferença de um prisma para a pirâmide é que o prisma tem duas bases e a pirâmide só tem uma base, né? Esse prisma, se vocês observarem, as bases, elas são um polígono que tem seis lados. Quando tem um polígono com seis lados, a gente chama de hexágono. Espera aí que a gente fala mais um pouquinho disso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que as faces laterais de um prisma, todos os prismas têm faces laterais no formato retângulo, né? Formatos retangulares. Então vamos analisar um pouquinho melhor esse prisma, quais são as figuras planas que contém esse prisma. Bem, a base, né, de baixo, nós estamos vendo que nós temos um hexágono. Eu acabei de falar o que é um hexágono. É um polígono que tem seis lados, tá bom? Se nós observarmos a outra base, também tem um hexágono. Então, essas duas figuras planas da base. Agora, nas faces laterais, nós temos os formatos de retângulos. Todas as faces laterais de um prisma têm formatos retangulares. Observem aí, vocês estão vendo? Então, essas figuras aqui planas são as figuras planas desse prisma aí. Bem, agora vamos falar de planificação de sólidos geométricos. O que é planificação de sólidos geométricos? Bem, vou começar com um exemplo aqui. Eu tenho um prisma, né, de base triangular. Esse prisma de base triangular, se eu perguntasse assim, ó, como é que eu acho a planificação desse prisma de base triangular? Eu teria que abrir esse prisma, né? Abrindo esse prisma, abrir mesmo, como imagine se ele fosse, né, de papelão, que a gente pudesse abrir esse prisma até chegar em uma planificação desse prisma. Então, se eu pegar esse prisma de base triangular, eu chego na planificação que é abrindo esse prisma. Tá vendo lá na última figura? Eu chego na planificação desse sólido geométrico que é o prisma de base triangular. Então, vamos para outro exemplo. Se eu tenho um paralelepípedo, por exemplo, se eu quisesse a planificação do paralelepípedo, eu teria que fazer o quê? Abrir o paralelepípedo, né?
Pego ele, abro como se fosse ele se fosse de papelão, assim como vocês fizeram na caixa de creme dental, na caixa de pasta de dente. E depois ia chegar a uma planificação do sólido paralelepípedo, né? Então observe que se eu pegar o paralelepípedo, a planificação é essa figura aqui. Bem, se eu pegasse essa pirâmide de base quadrada, né, de base quadrangular, eu posso ter mais de uma planificação. Eu posso ter essa planificação daqui, se eu abrir a pirâmide, ou eu posso ter essa planificação aqui. Tem alguns sólidos, né, que tem mais de uma planificação. Ou seja, essa pirâmide eu poderia ter essa planificação, que é uma das planificações dessa pirâmide de base quadrada, vocês estão vendo aí, ou essa planificação aqui, tanto faz. Essa pirâmide de base triangular também tem duas planificações, estão vendo? Então, se vocês observarem essa pirâmide aqui, eu posso encontrar essa planificação ou essa planificação daqui. São duas planificações desse sólido geométrico. Então é isso, galerinha. Vou deixar uma atividade no módulo de matemática para vocês fazerem. Atividade no módulo de matemática, páginas 37 e 38, tá legal? E hoje eu vou encerrar a aula bem youtuber, né? Porque eu estou me sentindo um professorzinho youtuber. Quem gostou do vídeo, dá um like, né? Se inscreve no canal do Colégio Líder e ativa o sininho para receber notificações. Tchauzinho!